Olá, meu irmão, minha irmã, caríssimos jovens, casais, adultos do nosso movimento Emaús, aqui da região de Florianópolis. Tenho mais uma vez a graça de estar com vocês para apresentar-lhes alguns comentários a respeito das leituras da Palavra de Deus do 23º domingo do tempo comum. Vamos ouvir no Evangelho Jesus nos apresentando a importância da correção fraterna e da oração em comum. Aqui é bom dizer que essas duas passagens fazem parte do chamado discurso da comunidade, discurso eclesiástico, discurso sobre a igreja. Não esquecendo que estamos lendo Mateus, na maior parte dos domingos do tempo comum deste ano. E em Mateus, depois dos capítulos iniciais da infância de Jesus, e os capítulos finais da paixão e morte de Jesus, nós temos no meio 5 grandes partes, seriam como se fossem livros, e cada um desses livros tem narrações e discursos. Então, primeiro nós temos narrações que preparam o discurso do Sermão da Montanha, é a apresentação do Evangelho, da Boa Notícia do Reino. Depois nós temos um segundo livro, narrações, etc. E no capítulo 10, o discurso sobre a missão, o anúncio do reino. E no capítulo 13, o discurso das parábolas do reino. Quarto livro, narrações e o discurso da igreja, da comunidade, a semente do reino. Depois, narrações, etc. E nos capítulos 25 e 26, o quinto livro, os discursos sobre a vinda do reino. Assim, são 5 livros, 5 partes, correspondentes aos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. É como se Mateus quisesse dizer que, assim como os judeus têm a Torá, os 5 primeiros livros, a lei, os cristãos têm a nova lei, a nova Torá, esses 5 livros, essas 5 partes do seu evangelho, o Evangelho do Reino. Então, o anúncio do reino, o Evangelho do Reino, o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7, a missão do reino, capítulo 10, as parábolas, o mistério do reino, capítulo 13, a igreja como semente do reino, capítulo 18, e a vinda do reino, capítulos 24 e 25. Então, estamos no capítulo 18, de São Mateus, em que vamos ouvir Jesus nos falando sobre correção fraterna e a oração em comum. Vamos começar com a oração do dia, a oração da coleta. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Vamos começar com a primeira leitura do livro de Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 a 9. Ezequiel é um profeta que viveu a partir dos anos 600, mais ou menos, indo para trás, né? Anos 590 até 560, por aí. Ele viveu no exílio, na Babilônia, na primeira época dos exilados e também na segunda época. Na Babilônia, no desterro, no exílio, o profeta Ezequiel descobriu que a sua vocação era manter o povo exilado na esperança, na consolação, na esperança de que Deus não iria deixar o povo perdido, desterrado, mas que iria vir salvar o povo. O trecho que vamos ouvir fala do profeta como sentinela, como vigia, aquele que está em alerta para ouvir a palavra de Deus e atento também às necessidades do povo. Então, Ezequiel 33, 7, 8 e 9. Assim diz o Senhor: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu os deves advertir em meu nome. Então, vigia, sentinela, fica atento
aquilo que o Senhor vai transmitir, quer transmitir, e, logo que ouvir a palavra de Deus, advertir o povo no nome do Senhor. Continua. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer e tu não lhe falares, advertindo-o a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por sua própria culpa. Mas eu te pedirei contas da sua morte. Por quê? Porque tu és sentinela, tu és vigia, tens que estar atento aos erros do teu irmão e chamar a atenção. Se tu chamares a atenção e ele não se converter, ele vai morrer por sua própria culpa. Mas tu não tens culpa. Então, primeiramente, a palavra diz, eu te pedirei contas se tu não chamares atenção. Depois diz, tu não terás culpa. Vamos ouvir mais uma vez o versículo 8. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer e tu não lhe falares, advertindo a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por sua própria culpa. Mas eu te pedirei contas da sua morte. Tu também és responsável. Por quê? Porque tu não chamaste atenção. Tu não foste vigia, não foste sentinela, não chamaste atenção dos erros do teu irmão. Mas, se advertires o ímpio a respeito da sua conduta, para que ele se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por sua própria culpa. Porém, tu salvarás a tua vida. Qual é a missão do sentinela? Chamar a atenção, vigiar com relação aos erros do irmão, aos erros da comunidade. O sentinela é responsável quando o irmão, quando a comunidade erra. E ele vai pagar com a sua própria morte, vai ter que prestar contas diante de Deus pelos erros do próximo, se não advertiu. Se advertiu, ele ficará salvo, mas se não advertir, se não chamar a atenção, vai pagar o preço também pelo erro do irmão. Assim a gente pode entender o Evangelho de São Mateus. Mateus capítulo 18, versículos 15 a 20. Como eu falei antes, faz parte do chamado discurso da comunidade. É a mesma parte em que nós temos, depois da confissão de Pedro, domingo passado, já tivemos o anúncio da chamada de Pedro para que ele saia da frente do caminho. Agora, então, vem esse discurso em que Jesus fala sobre como viver em comunidade. Diz assim, Mateus 18, 15 a 20. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas, em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Então, em particular, nada de colocar logo a boca no trombone e falar para todo mundo, menos para o interessado. Você é responsável pelo pecado do seu irmão, pelo erro do seu irmão, por isso você deve chamar, em particular, a sós, contigo, adverti-lo, corrigi-lo, ajudá-lo. Hoje se acha que cada um é dono de sua própria vida, não ouvi nada, não vejo nada, não falo nada, não me comprometa, cada um fica na sua. Essa tolerância é péssima. Por quê? Porque não ajuda a correção. Os males que estão sendo cometidos, os pecados, os erros de cada um, vão minando a comunhão, a solidariedade, a vida de comunidade. Por isso é preciso corrigir, sim. É claro, com paciência, com jeito, com bondade, sabendo que você é responsável também pelo bem da comunidade. Por isso, em particular, corrigir. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, vem o segundo passo. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Pede ajuda de alguém, talvez saiba falar melhor, com 2 pessoas, com 3 pessoas, quem sabe o irmão possa perceber que de fato está errado, que precisa corrigir, sempre com jeito, com delicadeza, como diz o canto, na hora certa, na palavra certa, do jeito certo, com a pessoa certa, enfim, ajudar o irmão a se corrigir. Se não der certo, terceiro caminho,
Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Então, o terceiro caminho é a igreja. A igreja é a comunidade. Quem sabe, diante da comunidade, o irmão pecador se percebe e percebe também a necessidade de se converter. Vejo então que Jesus apresenta 3 caminhos, em particular, com 2 ou 3, na comunidade. É o modo de dizer a paciência, a perseverança no chamado ao irmão. É uma passagem muito difícil. É mais fácil você ser corrigido do que corrigir alguém, mas é necessário. Nós estamos aqui no discurso da comunidade, em que Jesus pede que todos sejamos interessados pelo bem da comunidade. Não se trata de eliminar o irmão, mas ajudar o irmão a eliminar o seu erro. Às vezes a gente põe a boca no trombone, cria um escândalo e pobre do irmão não tem nem como se corrigir. Então é preciso aqui paciência, ternura, delicadeza, entendendo que todos somos responsáveis por todos. Se a gente deixa o mal continuar, ele vai continuar e vai minar, vai destruir a vida da comunidade. Por isso é importante a gente corrigir sempre, né? Aprender a exercer esse meio muito cristão da correção fraterna. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Ou seja, não vai dar atenção para ele, no sentido em que não vai aprender com ele o mal, deixa ele no lugar dele. Mas não esquecer, Jesus não está dizendo aqui, mas não esquecer que Jesus já havia dito lá no capítulo 5, rezar pelo inimigo, abençoar o inimigo, querer bem ao inimigo, ou seja, não é eliminar, mas é deixar de lado, continuando a rezar por ele, abençoá-lo, querer-lhe bem. Não entrar no jogo dele, mas colocá-lo no fogo do amor, da bondade, da compaixão, da misericórdia de Deus. Continua o Evangelho. Em verdade eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Vejam que aqui nós estamos ouvindo a mesma coisa que Jesus havia dito 2 domingos atrás para Pedro. Aqui Jesus diz para todos. O que Jesus diz para Pedro, ligar e desligar, Jesus diz para todos os membros da igreja. Todos os membros da igreja são convidados a ligar na terra com a confiança de que Deus vai confirmar isso no céu. Desligar na terra com a confiança de que Deus vai desligar no céu. O que significa ligar e desligar? É uma expressão muito própria daquele tempo. Para dizer ligar significa amarrar a pessoa no compromisso do seu pecado, mostrar que ela é pecadora, então fica ligada com o laço de uma pendência. Desligar é soltar, é libertar, né? Então a pessoa fica independente para viver a vida da comunidade. Jesus continua, de novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Aqui o assunto é outro, é o assunto da oração em comum. Então falamos da oração fraterna, agora o assunto da oração em comum. Mas, se a gente colocar os 2 assuntos juntos, a gente poderia continuar a conversa dizendo assim, se o teu irmão for tratado como um pagão, portanto, você não tem mais nada que possa fazer por ele, você ainda tem o último recurso, que é a oração. A oração, 2 ou 3. Assim como você foi 2 ou 3 chamar a atenção do seu irmão, agora você pode, 2 ou 3, orar em comum. Tudo que vocês pedirem ao meu Pai, ele concederá. Então você pode pedir a conversão, a correção do seu irmão que não se converteu quando você chamou atenção em particular, chamou atenção
com outras 2 ou 3 pessoas, colocou o assunto na igreja. A oração em comum. Então, acreditar na força da oração em comum. Até o pecador que não quis se converter, na oração, a graça é alcançada. Rezar pelo bem da comunidade. Às vezes a gente ora muito em favor pessoal. É preciso aprender a orar pelas grandes necessidades da igreja, da sociedade, do mundo. Sempre buscando o amor fraterno. Como vamos ouvir na segunda leitura da Carta aos Romanos, escrita pelos anos 57, 58, visando a fraternidade, a comunhão, o amor na comunidade dos cristãos de Roma. São Paulo diz, Romanos 13, 8 a 10. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor fraterno. O amor a gente sempre deve, nunca consegue pagar a dívida do amor fraterno, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. A lei se resume no amor ao próximo. De fato, os mandamentos, olha que interessante, de fato, os mandamentos, não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resume neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui é interessante que Paulo não faz como Jesus havia dito, tudo se resume em 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. São Paulo diz, tudo se resume no amor ao próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Nós vivemos numa época em que facilmente nós excluímos, facilmente eliminamos, facilmente bloqueamos, facilmente cancelamos, facilmente queremos que essa pessoa saia da minha vida. Porque pensa diferente, porque reza diferente, porque canta diferente, porque é de um partido diferente, porque tem uma outra ideologia diferente, como se a minha fosse a certa, até porque é de outra igreja. Enfim, nós não sabemos mais conviver. Vivemos numa época em que achamos que eu sou o dono da vida, todos devem ser excluídos. Isso é impossível, você ser cristão sem amor. Se não tem amor, não é cristão. Se o que passa na sua cabeça é eliminar, excluir, rejeitar, rechaçar, você não é cristão. O cristão é aquele que sempre procura amar mais, amar por primeiro, amar a todos, amar sem esperar recompensa, amar sempre, amar como Deus ama. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Termina a segunda leitura. O amor não faz nenhum mal contra o próximo, nenhum mal contra o próximo. Como Jesus preferiu morrer, mas não matar. Preferiu morrer, mas não matar, porque ama sempre. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Quem ama, cumpre toda a lei. Peçamos ao Senhor que nos dê esta graça de ser os sentinelas, vigias, atentos aos erros do próximo, não para condená-los e julgá-los, mas para ajudá-los a se converterem, porque o bem dele, a conversão dele vai fazer bem para a comunidade, portanto vai fazer bem para mim, para todos nós. Evitar o mal, claro que eu também tenho que me converter ao chamar o meu irmão à conversão. Então, ser um sentinela da comunhão fraterna, ajudar a correção do meu irmão, rezar pelo bem da comunidade e viver o amor fraterno. Que o Senhor nos dê a graça de viver esta sua palavra para sermos verdadeiramente cristãos. Abençoe-te, minha irmã, meu irmão, nosso Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Se um certo dia acontecer pelo caminho e alguém vier de mansinho pra contigo caminhar, se ao acaso ele te fala das Escrituras de uma forma assim tão pura de arder teu coração, não tenhas medo,
noite essa estrada ainda existe, leva sempre até Jesus. Se ao acaso ele fingir que vai mais adiante, aproveite aquele instante, o convides a entrar. Põe a mesa e nela ofereças pão e vinho. Nesse gesto de simples carinho ele irá recompensar. Tenha certeza, é na partilha que o amor se faz real. Ó sublime revelação. Se a alegria dele em ti encontrar morada, deve ser comunicada logo a todos os irmãos. Lua nova vem anunciar a nova Páscoa, ilumina a tua estrada, rosto, alma e coração. Nela cantando, cheio de alegria, diz com tua Eucaristia que Jesus ressuscitou. Nela cantando, cheio de alegria, diz com tua Eucaristia que Jesus ressuscitou. Ó sublime revelação.